O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que alguns empresários estão contra a reforma tributária. Repórter Afonso Marangoni. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou parte dos empresários que, segundo ele, está fazendo campanha contra a reforma tributária. Ao chegar à Câmara nesta segunda-feira, o deputado disse que com a reforma, no primeiro momento, haverá a organização de distorções. Maia afirmou que o Brasil tem um sistema tributário injusto, que beneficia poucos e precisa ser reformado. E não é justo que, em vez de a gente estar numa grande mesa de debate da sociedade, inclusive com os empresários, parte dos empresários estarem fazendo campanha contra. Não foi assim que eles trabalharam na Previdência, mas a Previdência eles não pagam a conta. Então a gente precisa que todos os brasileiros, quando a gente quer reorganizar o Estado, todos paguem a conta. O presidente da Câmara também garantiu que a reforma não vai acarretar aumento da carga tributária. Segundo Maia, mesmo sem apresentar uma proposta, o governo está colaborando. Agora, quando o governo encaminhar nos próximos dias a sua reforma de IVA nacional, vai nos ajudar a juntar as duas peças e fazer a aprovação de um IVA único, que é o que nós defendemos. IVA é o Imposto sobre o Valor Agregado. Maia disse que a proposta de reforma administrativa deve ser apresentada pela equipe econômica nessa semana, sob a possibilidade do governo adiar a realização de concursos públicos até a aprovação da proposta. Maia disse que uma coisa não tem a ver com a outra. Não sei se é necessário, né? O governo vai mandar uma reforma para os novos servidores. Eu não sei onde é que tem conflito em você melhorar a qualidade do serviço público. Eu acho que valoriza, inclusive, os próprios servidores que já estão na administração pública. O presidente da Câmara também afirmou que pretende votar no plenário, logo depois do Carnaval, a PEC que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O Constantino, empresário não deve ser contra a reforma tributária, mas talvez contra alguns itens da reforma, né? Pois é, eu acho que a fala do presidente Rodrigo Maia, ela é uma coisa chamada monopólio da virtude. Ele está querendo dar a entender que se o empresário não concorda com a sua reforma tributária, ele é contra qualquer reforma tributária ou qualquer, até mesmo, aumento de pagamento de impostos por parte de alguns setores. E não é disso que se trata. O que ele está reclamando aí desse movimento encabeçado por empresários como, por exemplo, Flávio Rocha, das lojas de Riachuelo, e que contava com o ex-secretário da Receita, Marcos Sintra, aquele que queria a volta do imposto análogo à CPMF, né? Esses empresários estão dizendo justamente que essa reforma, que a PEC 45, que o aumento do IVA em relação ao varejo, ao comércio, vai gerar o quê? Mais informalidade e destruir setores formais, né? É um imposto atrasado, é um imposto não condizente com a era tecnológica moderna. Então, eu acho que o debate tem que ser técnico. Não adianta o presidente Rodrigo Maia tentar monopolizar os fins nobres. Eu sou a favor da reforma tributária, os empresários não querem pagar a conta e na reforma previdenciária os servidores públicos pagaram a conta. Eu acho que a imensa maioria dos empresários no Brasil, que já paga muito imposto e carrega esse país nas costas, a imensa maioria gostaria de uma reforma tributária que trouxesse mais simplificação e, de preferência, redução, mas nesse primeiro estágio a imensa maioria sabe que isso é inviável. Agora, vamos discutir qual a reforma tributária desejável. Essa que aí está, eu vejo realmente muitos defeitos, né? Você jogar 20 e tantos % de imposto no varejo, você vai gerar uma imensa informalidade no setor, sendo que já tem setores aí com 20%, 30% do total da receita do faturamento na informalidade. Então, não me parece ser esse o caminho. O debate é um debate técnico, não é um debate político, muito menos um debate com esse tipo de tentativa de monopólio dos fins nobres. Zé Maria, o empresário é contra, obviamente, o aumento de impostos. E qualquer cidadão que não quer pagar mais, né? E são duas reformas muito importantes. A reforma tributária e a reforma administrativa. Na reforma tributária, Tiago, é exatamente como você diz. Duas palavras. Neutralidade fiscal. O que significa é que a ideia dos deputados e senadores é de aprovar um projeto que não aumente impostos, mas também não reduza impostos. E a minha palavra é de que a reforma tributária, na verdade, não existe. A ideia é aprovar um projeto de simplificação tributária, e já é um passo importante. Simplificar o pagamento de impostos.
e dar uma nova tecnologia, a nota fiscal eletrônica. Quando o empresário emite a nota fiscal, imediatamente ele sabe quanto e quando tem que pagar o imposto. Agora, essa crítica do presidente da Câmara a empresários, ela vai no sentido do Constantino, não faz sentido. Os empresários têm que se posicionar, eles é que vão pagar a conta. E, na verdade, eu considero que empresário não paga imposto. É uma ideia falsa. O empresário diz, eu estou pagando, não está pagando nada. Quem paga é o consumidor, o empresário recolhe, mas isso acaba interferindo na competitividade de cada empresário. Recolher impostos e não repassar não é pagar impostos. O empresário não pode pagar. Se ele pagar impostos, ele quebra. Quem paga imposto é o consumidor. Se ele não repassa, é crime. E esses setores estão ficando fora da reforma porque eles são penalizados, eles são impossíveis de se sonegar. Quando se passa um cartão de crédito, imediatamente aquele imposto já está debitado, porque ali houve a concretização de uma venda. Na reforma administrativa, o medo do Congresso Nacional é de assumir o ônus, a briga com o setor organizado do funcionalismo público. É por isso que os deputados e senadores não falam em projeto de reforma administrativa e ficam cobrando do governo, que também recuou, atrasou muito. Mas agora o presidente diz que, palavras dele, o filho tem que nascer. Essa semana deve chegar ao Congresso a tal reforma administrativa.